Olá, meu nome é Kátia, sou agricultora e junto com a Daphne a gente maneja um sistema agroflorestal em Anitápolis. A gente está nessa área aqui desde o final de 2015, mas a gente maneja o SAF desde agosto de 2016, quando a gente iniciou o manejo. Era uma área que antigamente era de mata e foi cortada para fazer carvão sucessivas vezes e estava em regeneração há uns 5 anos. A gente foi implantando faixas de plantas adubadeiras que a gente corta e pica para usar nos cultivos. As árvores nativas a gente deixou e aí foi implantando frutas e canteiros de verdura. A ideia de um sistema agroflorestal é imitar a organização da floresta, ou seja, é primordial que o solo esteja sempre coberto com muitas folhas, como acontece quando a gente vai para dentro de uma mata. E a gente usa o princípio da diversificação, da estratificação e da sucessão. Quer dizer, tem muitas plantas juntas, organizadas de uma forma que elas se cooperam mutuamente, ou seja, uma dá espaço para a outra e que fornece sombra e fornece nutrientes para as outras, dentro de uma sucessão ao longo do tempo e de uma estratificação no espaço. A gente tem uma imagem aérea que vai ser inserida no vídeo de como é esse SAF. De longe parece que é só mato, e quando a gente aproxima que a gente vê as faixas de cultivo. Então aqui nesse canteiro as plantas estão ocupando diferentes espaços, né? Tipo, tem brócolis mais alto, alface que ocupa o espaço entre os brócolis e as beterrabas no meio. Cada uma vai ocupando diferentes espaços e depois, quando uma vai ser colhida, por exemplo, a alface está quase pronta para ser colhida, ela vai dar o espaço que o brócolis precisa depois. Essa estratificação, entender essa estratificação, permite que a gente faça consórcios e tenha muitas espécies e variedades dentro dos canteiros, que contribuem muito para que não haja a disseminação de doenças e de insetos também, né? Porque a maioria das doenças e os insetos, eles são bastante específicos. As doenças são geneticamente específicas às plantas, então quando tem uma doença que é específica do brócolis e ela chega na alface, ela não vai atingir a alface, e assim ela corta o ciclo de disseminação das doenças. Acho que a gente tem passado por um período que deixa mais fácil essa compreensão, né, de que o distanciamento entre, né, espécies suscetíveis diminui a possibilidade de disseminação e do estabelecimento de epidemias. Outra questão é a cobertura do solo, que a gente falou, e da formação de solo, né, da construção da fertilidade desse solo com a cobertura permanente de folhas e de palhada, e que além de ir construindo matéria orgânica, que também essa boa nutrição, da mesma forma que acontece com a gente, né, uma boa nutrição permite também uma maior resistência a doenças. Nessa época que a gente tem passado por bastante seca, que fazem bastante meses que chove muito pouco, a gente não tem sentido, claro que as plantas não têm crescido com o mesmo vigor que se tivesse chuva, mas ao mesmo tempo elas não estão sofrendo da seca, né? E isso é a cobertura permanente que permite, e também essa construção de matéria orgânica, né? De permitir que haja formação de matéria orgânica continuamente, que a matéria orgânica
fica como uma esponja armazenando água, e a palhada não permite que essa água evapore, né? A gente irriga no máximo uma vez por semana, nesses momentos que não tem chovido. As questões relacionadas à seca do SAF é essa presença de árvores no sistema, que além de evitar vento, né, que o vento seque muito o ambiente, ele promove também uma umidade maior nessas áreas. De manhã sempre tem sereno até umas 9 horas, e essa umidade, então, que está relacionada com as árvores que estão no sistema, também tem contribuído nesse momento de seca. Fora que ter árvore, plantar árvore significa plantar água, né? A transpiração faz parte né, da chuva. É a partir das árvores que a água se transforma em chuva. Então é necessário mata para ter água. Às vezes as pessoas nos perguntam o que a gente aplica, né? O que a gente faz para controlar doenças e insetos, como se houvesse uma ideia de que não fosse possível produzir sem, como se fosse a regra ter que aplicar necessariamente alguma coisa, ainda que biológica ou que dentro das normas de produção orgânica. E é como conceber ou pensar que a gente precisa tomar antibiótico todo dia para que não venha ter alguma doença, né? Na verdade, a saúde, tanto das pessoas quanto das plantas, é anterior a isso, né? Promover a saúde não significa combater doenças. A saúde é muito mais complexa do que isso. Então, raramente a gente tem algum problema, muito raramente. Talvez a gente aplique alguma coisa, alguma cauda caseira assim uma vez por ano, quando ocorre um desequilíbrio. Aí o trabalho todo é de nutrição do solo, de nutrição das plantas, dessa consorciação para não haver disseminação. Ela não aposta num único cultivo. Então são várias estratégias para promover um equilíbrio e que a doença seja a exceção. Né? E é a exceção. Uma o que a gente mais teve que ir manejando é a questão do ataque de formigas, que são insetos renovadores, né? Então eles vão incrementando a matéria orgânica no solo, só que também vão prejudicando o cultivo. A gente não tem como esperar, às vezes, essa recuperação da natureza. Mas a gente já tem percebido ao longo desses 3 anos de cultivo e de incremento de matéria orgânica, de cobertura do solo, que tem diminuído muito o ataque de formigas, porque não existe mais essa necessidade de renovação tão forte no sistema, e aí tudo se acalma, né? A gente entende que a função social da terra é de produção de alimentos, mas para nós, produzir é além disso, né? Uma concepção de agroecologia, assim. A gente produz e maneja agrofloresta, pensando também numa transição social, né? Para que a sociedade transite a partir disso, promovendo uma aproximação entre campo e cidade por meio, né, dos alimentos. Então a gente abastece mais ou menos umas 30 pessoas a cada 15 dias por meio de venda direta, um grupo de consumidores em Florianópolis. E também tem fornecido alimentos para cestas da Acolhida na Colônia, que é uma iniciativa que surgiu a partir da pandemia, né? Que como o turismo com isolamento não tinha mais possibilidade de acolher pessoas, então foi uma atividade que reduziu
a renda dos produtores e foi organizada essa iniciativa para então levar os produtos que iam ser fornecidos nas propriedades para os hóspedes, para pessoas que precisavam, que estavam querendo consumir. Então a gente não consegue conceber uma ideia de saúde das pessoas e de segurança e soberania alimentar sem conceber repensar os espaços. E para a gente conseguir repensar os espaços, não é possível repensar os espaços sem pensar uma reforma agrária profunda e verdadeira, né? E que a gente consiga repensar as formas de produção e de alimentar as pessoas, né? O que a gente tenta fazer aqui também é transmitir um pouco dessa ideia de que é necessária a agricultura, mas essa agricultura ela não é incompatível com a floresta. Então, o que a gente fez aqui foi trazer a roça para dentro da floresta, do que a floresta estava já se regenerando nessa área, né? E a gente trouxe a roça para dentro dela. E é essa experiência que a gente compartilha quando recebe grupos, né? Que a gente faz parte da Associação Acolhida na Colônia, que eu já citei antes, e a gente recebe grupos para compartilhar sobre o sistema agroflorestal ou para fazer oficinas. A gente também tem um local de hospedagem, então que as pessoas podem vir se hospedar e durante um fim de semana, por exemplo, um feriado com a família, e ter uma experiência de conhecer o SAF, de colher os alimentos do SAF para preparar a sua própria comida. E assim também as pessoas vão, né, se aproximando dessa ideia de uma outra forma de se relacionar com a agricultura, com a floresta e com os alimentos e com o rural. A gente espera receber pessoas que estejam com vontade de compartilhar, conhecer mais e sentir na pele o que é o SAF e a produção de alimentos nesse sistema saudável. A gente quer compartilhar com vocês palavras que cabem na boca de um passarinho. Até mais!